Olá, pessoal! Na última aula, nós começamos a estudar o tópico das tabelas hash, essa estrutura de dados bastante importante. E nós terminamos a aula começando a analisar ali o tópico das colisões. Lembrando vocês, uma colisão ocorre quando dois elementos que têm chaves distintas são mapeados para a mesma posição da tabela. A gente não gosta quando isso acontece, a gente fez todo um esforço ali para fazer boas funções de espalhamento que evitem que isso aconteça, mas a nossa análise revelou que, por melhor que seja a nossa função de espalhamento, as colisões são inevitáveis e comuns. Então elas precisam ser tratadas para que a tabela hash funcione. No caso, existem duas grandes abordagens, duas maneiras distintas ali para tratar essas colisões. Uma delas é utilizando listas ligadas e a outra é utilizando endereçamento aberto. E nessa aula nós vamos aprofundar um pouco aí sobre cada uma dessas abordagens. Começando pelo tratamento de colisões usando listas ligadas. A ideia básica é que cada posição do vetor vai ser origem ali de uma lista ligada. Lembrem, lista ligada é uma estrutura de dados básica que a gente estudou em AED1, e aqui nós vamos ver que essa estrutura fundamental pode ser usada para resolver nosso problema. Em particular, considerem a seguinte situação. Nós temos aqui a nossa tabela hash, onde m é igual a 5. As posições ali do nosso vetorzinho vão de 0 até 4. Então, a dimensão da nossa tabela é igual a 5. E a gente vai começar a fazer o espalhamento, fazer a inserção de itens que chegam. Digamos que primeiro chegue a chave hélice. E eu vou dizer que, resolvendo a função de espalhamento h para hélice, deu 2. Nesse caso, a gente insere hélice na posição 2. A princípio, a lista ligada estava vazia, agora tem a hélice ali. Na sequência, chega o Bob. A gente resolve a função de espalhamento h para ele e descobre que ele é mapeado para a posição 0. A posição 0 ainda estava vazia, não tinha ninguém. A gente coloca o Bob naquela posição. Coloca uma nova célula para ele. E agora, para a coisa ficar interessante, digamos que chega o Charlie. A gente resolve a função de espalhamento h e dá 2 também. Ele também é mapeado para a posição 2. Como na posição 2 já tem a hélice, a princípio a gente tem um conflito, mas como nós estamos lidando com listas ligadas que alocam sua memória dinamicamente, a gente consegue colocar mais uma célula nessa lista com o Charlie. E assim a gente consegue tratar, né? Pensando que todo mundo que não está alocado ainda, todas as posições que ainda não tem lista estão apontando para null, e as nossas listas também terminam apontando para null. Essa é a ideia básica. Assim a gente vai resolver o problema das colisões, alocando memória adicional sempre que necessário. E vejamos agora quais são os prós e contras. Tá? Vai ficar um pouquinho deslocado isso, porque esses prós e contras é em comparação à alternativa, que é o endereçamento aberto que a gente vai ver na sequência. Mas eu vou situando isso para vocês ao longo da aula. Então, as características aí dessa abordagem é que a inserção pode levar tempo constante, porque eu posso inserir direto no início da lista, não interessa que já tenha alguma posição ali, a gente adiciona no início, ainda que a lista não esteja vazia. Mas consulta e remoção vão depender do tamanho da lista, porque eu só posso dizer se um elemento está ou não ali percorrendo a lista. Se eu tiver uma lista longa, eu vou ter que percorrer ela inteira, né, supondo que um elemento foi mapeado para uma determinada posição da qual sai uma lista longa. Para saber se ele está ou não, eu vou ter que percorrer a lista inteira. E isso afeta a eficiência, obviamente, o tamanho da lista. E o tamanho da lista vai ser afetado pela qualidade da função de espalhamento. Imaginem que terrível se ela mapear todo mundo para a mesma posição. A minha tabela hash vai ter reduzido a sua eficiência, a eficiência de uma lista ligada, que é linear no pior caso. E também do tamanho da tabela hash, porque por melhor que seja a minha função de espalhamento, se tiver muitos itens, eu vou ter listas maiores em média. E inclusive, essa questão do tamanho aí, que a gente diz respeito à carga, dimensionamento da tabela, vai ser o último tópico dessa aula. Mas sigamos aqui falando de como tratar as colisões. Uma vantagem aqui significativa desse método é que a remoção é simples de implementar.
nada mais é do que a remoção do item da lista ligada correspondente, da lista ligada na qual aquela chave foi mapeada. Esse PRO ele é em contraposição com uma certa dificuldade para implementar remoção em tabelas hash quando eu tenho endereçamento aberto. A gente vai ver isso com mais detalhes. É possível, mas com um pouquinho mais trabalhoso. E um contra aqui também em relação ao endereçamento aberto é que ocupa mais espaço. Porque além de gastar o espaço da minha tabela original, eu vou ter que gastar uma célula para cada item. E as células são dispendiosas, porque além de ter o campo chave, o campo valor, ela tem que ter um campo apontador. Então ela tem um custinho adicional de espaço. Feito essa overview aqui dessa abordagem, vamos começar a falar da implementação da tabela hash com listas ligadas. Por onde que a gente começa aqui? A gente começa definindo um tipo CellTS, aqui que é a célula da nossa tabela de símbolos, que vai ser implementada como uma tabela hash, e esse tipo corresponde a um struct. E o que tem nessa estrutura? Sendo uma célula, ela precisa ter o campo prox, que é um apontador para a CellTS, para que haja o encadeamento, para que a lista seja ligada, e eu tenho também chave e valor. O primeiro é o índice pelo qual eu faço as buscas e o valor é o conteúdo do que eu estou armazenando. Daí aqui nós temos, por simplicidade, eu coloquei como static aqui variáveis globais. Nós temos aqui a minha tabela. Notem que a minha tabela tab aqui é apontador de células, porque ela vai apontar para um vetor em que cada posição é uma célula. No início ela não está alocada igual a null, o número de chaves começa igual a 0, e o tamanho da minha tabela é esse m aqui, que eu vou setar numa função futura. E essa função futura é o STINIT aqui. Para inicializar a minha tabela, eu passo o valor max aqui, que é o tamanho da minha tabela, e o que eu vou fazer é que eu vou alocar espaço suficiente ali para o endereço, para apontadores de células aqui, para m deles, um vetor de apontadores com m posições. Então meu tab vai ser um apontadorzinho, que a ideia é que o meu tab vai ser um apontadorzinho para a minha tabela, que tem m posições, vai de 0 até m-1, sendo que de cada uma delas sai um apontador. No início é null, por isso que a gente coloca aqui, né, o for para todo mundo começar com null. Aqui tab h, com h variando de 0 até m-1 igual a null.